Olá amigos e amigas do meu Horto Fácil. Hoje vamos a desvelar secretos que nem todos os jardineiros conhecem. Quando pensamos em ferramentas para o huerto, a menudo imaginamos objetos caros, grandes aparatos ou uma inversão considerável, verdade? Pero, e se te dijera que existe um universo de pequenos eventos, engenhosas soluções e aliados quase invisíveis que são absolutamente essenciais para o dia a dia no huerto e que a grande maioria te custarão menos de €1. Ou mesmo que são completamente grátis. Se has ouído bem. En este vídeo no solo te voy a mostrar dos objetos que son a base de mi éxito en el huerto, sino que te revelaré esas joyas ocultas, esas herramientas conocidas que te facilitarán la vida, te ahorrarán un dineral y te permitirán cuidar tus plantas como un verdadero experto. São pequenos detalhes, a menudo ignorados, pero com um poder imenso para transformar tu cultivo. Desde proteger tus frutos com bolsas especiais, hasta assegurar el riego perfeito com uma lança de riego económica, passando por ser esquerros avançados com esferas de acoldadeiro ou sujeitar tus tomateiras com ganchos e clipes sem dañarlas. Prepara-te para abrir os olhos ao menudo de soluções práticas e económicas. Assim que se queres levar tu huerto ao seguinte nível sem vaciar tu bolsillo e descobrir as 12 coisas que são essenciais em meu huerto e quase todas custam menos de €1, quédate comigo hasta o final porque seguro te vai gostar. O primeiro produto que custa menos de €1 e que tem muita utilidade no huerto são estes, como eu diria, bobinas de hilo. Se não me equivoco, custaram 12 por €5, 4,99. Não estou seguro, mas não andará muito lejos disso. E usted se pergunta que tão fantástico tem isso. Não tem fantástico, tem muita utilidade. Basicamente é uma estrutura de alambre, um alambre muito resistente e uma bobina com hilo. E serve para colgar plantas que são enredadeiras. Neste caso, eu os uso para os tomates. Realmente revolucionou a maneira como entutor os tomates. Isto porque amarramos os tomates e ele é ajustável, é decir, quando chega ao lugar onde ustedes querem, ele não desce mais e o tomate pode subir por ele arriba. Tem a possibilidade que depois, à medida que a planta vai subindo, vai crescendo, ustedes lo ajustam novamente para que ele quede firme e a planta não calga nesse quebra com o vento. Eu vos vou mostrar aqui no huerto a aplicação real de como los tenemos. Venga de ahí. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos el soporte, o todavía no lo he podido bautizar, la bobina de hilo amarrada arriba, un alambre. Como ella tiene esta posición en U justamente para amarrar a los alambres, y la sujetamos ao tomate. Como vocês podem ver aqui, a planta está tensa, não permite que o vento la quebre. Pero se necessitamos, por alguma razão, de fazer alguma manutenção na planta ou por qualquer motivo, barrá-la é super fácil. Basta que pressionemos o gancho que ela tem aqui dos lados e ela barra, como podem ver. E podemos barrá-la todo o que queremos. Se queremos volver a subir-la, apenas temos que enrolhá-la e a planta se enrolha. Assim que é muito prático e bastante económico. Substitui el entutorado normal e permite, además, levar a planta para onde queremos, porque se eu quero agarrar a bobina e pô-la para allá, a planta vai inclinar para allá ou por qualquer direção que eu necessite. O seguinte acessório que temos são estes clipes que eu creio que me custaram 200 por €5. Tem uma imensa utilidade. É o típico caso de uma coisa que é aparentemente sem qualquer utilidade ou sem qualquer valor, pero que tem imensa utilidade aqui no huerto. Como vos ensinava, são clipes que se cerram e uma vez cerrados não abrem, aunque hagam força, só vocês lo quebram. E servem sobretudo para amarrar plantas a qualquer estrutura, ya sea uma caña, sea um alambrado, lo que sea. Também tem a possibilidade de se combinarem entre si, por exemplo, quando é o caso da caña ou do tutor é muito grosso, eles se podem combinar desta maneira e ustedes põem aqui o tutor e aqui a planta, o talho da planta. Les vou ensinar aqui no huerto algumas capacidades que tem este pequeno acessório. Venga daí. Aqui lo vemos. Se vocês se fijam, ele está preso à guia aqui, porque ele tem uma pequena reentrância para que prense o mecatecito e depois lo cerramos ao redor da planta. Como veem, ele não se move daqui nem para baixo nem para arriba e fija a planta justo à altura que nós queremos, deixando espaço livre para que a planta possa crescer
y alguna movilidad para que no prense demasiado la planta. Pero también lo usamos con un otro propósito que les voy a enseñar. En lugares donde el tutor es muy grueso, como es el caso de esta caña, si usáramos apenas uno, no daría espacio para que el clip abarcara toda la caña y la planta. Entonces lo que hacemos es combinar dos, tal como les había dicho al inicio. Uno abarca la caña y el siguiente abarca la planta, quedando la planta aquí sujeta en el lugar que queremos. Podemos ajustar a la medida que la planta va a crecer, nosotros vamos ajustando el clip para arriba y para abajo. El seguinte produto são estas bolsas sintéticas. Custaram 100, 1,99€. Para ser sincero, não sou particularmente adepto do color da bolsa, pero sí del material. Por una cuestión, é que en el lugar donde estamos los veranos son muy calientes y el sol quema directo. Entonces, este tipo de material resiste muy bien a la lluvia y a la intemperie general. Son unas bolsas en que nosotros tratamos de proteger frutos que no queremos que sean atacados por plagas o por los pájaros o por cualquier animal que se decida comer o atacar el fruto. Lo que hacemos es poner el fruto dentro de la bolsa y cerramos estos cierres para que ele quede protegido. O fruto igual queda exposto ao sol para que siga madurando e queda seguro. Eu vos posso ensinar um exemplo prático da utilização. Um fruto que é particularmente atacado, já seja por pájaros, já seja por culebras, já seja por insectos, etc., são as fresas. Então, é uma planta que nós utilizamos normalmente para proteger. O que eu hago é não só proteger os que estão maduros, senão inclusive los que estão em fase de desarrollo. Así que coloco todos dentro de la mallita. Importante que solo los coloquen una vez que la flor haya terminado su proceso para que los polinizadores puedan venir y seguir polinizando las flores. Una vez que se pasó, por el caso aquí, les voy a enseñar, de esta planta, ven que ya empezó la creación del fruto, ya podemos ponerlo dentro de la bolsita. Pero, sinceramente, yo creo que la mejor protección para frutos que estén maduros es dentro de vuestra barriga. Espetacular. El siguiente accesorio son estas prensas, vamos llamarle así, y que me costaron 500 por 4,99. Estas son prensas para malha de sombreo o malha de ocultación, también llamada. Y ustedes me dicen para qué una prensa específica para eso. Porque normalmente nosotros sosteníamos la malla con la abrida común en que se jala y ella aprieta. Y lo que pasa es que cuando hacemos presión en un solo punto, la malla empieza a abrir por ese lugar. Entonces era terrible y las mallas se degradaban muy rápidamente. Lo que ella hace es que tiene un sistema de cierre que pasa en que la malla queda aquí en el centro y aquí la sujetamos por este canalito a la cuerda o al alambre donde pretendemos sujetar la malla. É muito sencillo, tem um sistema de cierre bastante simples, em que tem um pequeno gatilho aqui e uma vez prensado, a cuerda jala a malha e queda sujeta por uma área grande, não como é o caso das bridas. Eu les vou ensinar, e se lo querem abrir também, é fácil de abrir e é reutilizável. Eu les vou ensinar o exemplo prático de onde las tenemos. Una de las aplicaciones, o la mejor aplicación de este tipo de clip o de prensa es en este tipo de malla de sombrero. Nosotros aquí tenemos una malla de sombrero de 50% para que dé alguna sombra, para que corte 50% de la luz solar. Porque aunque digan que los tomates son plantas de sol, ninguna planta le gusta ser completamente quemada por el sol. Entonces, como ven aquí, é um sistema bastante eficaz de prender la malla e además ella queda libre aqui, pode correr como ustedes necessitem ou não. E como ven, la malla está intacta, no danifica absolutamente nada la malla. Así que é uma solução muito buena. O seguinte produto são estas trampas cromáticas. Elas são utilizáveis dos dois lados. Tem um plástico aqui, como qualquer pegatina, que uno lo retira y queda la pega expuesta. Entonces ellas sirven para por su color atraer, hay muchos insectos que son atraídos por los colores fuertes, principalmente por el amarillo, y como tiene aquí una pequeña perforación, las colgamos en el huerto
e eles atrapam imensas moscas, imensos insetos. Eu vos vou ensinar o lugar onde lá temos e vão ver o quão eficazes são. Eu creio que assim custaram 4 euros. E aqui lá temos em ação. Como veem, há imensos insectos que estão pegados em elas, sobretudo mosquitos. Tiene la gran ventaja de que las abejas no es particularmente interesante para ellas el color amarillo, así que pueden estar tranquilos que las abejas no se van a pegar. Pero sí insectos que de ninguna manera interesan en el huerto y que son muy molestos. El seguinte produto são estas esferas de acudo aéreo. São uma solução genial e muito proximamente vamos a ter os resultados em um vídeo no canal. Basicamente são uma média esfera que se cierra. Tem a particularidade, hay em color negro, pero eu prefiro em color transparente porque vocês podem ver o que se passa dentro. Isto sirve para vocês hacerem um acudo em uma planta em que la vão a cortar a corteza, vão a exponer o centro da planta e lo cierran lleno de substrato. Tem uns clipes e um sistema de serra aqui que, se vocês podem ver, vai impedir que a esfera se abra. E tem também, vocês levam sempre este lado para arriba e tem a possibilidade de vocês regarem, manterem o interior da esfera sempre úmido, sempre com água. Uma vez se deu o enraizamento dentro da planta, vocês vão para abaixo e cortam o talho da planta e quedam com a planta nova lista para poder ser trasplantada. Mas vou ensinar um lugar onde estamos fazendo uma experiência com este produto. Vengo daí. E aqui temos a utilização que eu lhes havia dito destas esferas. Esta é uma árvore de manzana reineta. Aunque seja um ar bastante jovem, estamos tentando reproduzi-la por meio desta esfera. Se vocês podem ver, há umidade adentro, lá llenamos com substrato. E este vai ser algo de um vídeo que vamos a subir no nosso canal quando tenhamos os resultados desta experiência. Pero como podem ver, aqui tem a abertura para que se eche água e se regue la col em seu interior e se mantenha sempre úmido, e a esperança é que se llene de raízes e depois podamos cortar aqui abaixo e transplantar esta mini árvore. O seguinte produto ou herramienta é esta lança de riego. Decidi incluí-la porque, aunque não custou obviamente um euro, é quizás das ferramentas que mais utilizo em meu dia a dia, ou por mais tempo, e por sua versatilidade também. Tem a capacidade de encorrer e estirar, e uma das grandes vantagens que eu vejo em elas é que ela pode deixar em qualquer lugar do huerto, só la agarro e como tem aqui uma abertura, ela empieza imediatamente a funcionar. É de enganche rápido, vocês la podem sacar e guardá-la, e é regulável em sua direção. Esta é muito útil, especialmente quando estamos regando em zonas complicadas, para podermos regar sem mojar as hojas, porque como vocês veem aqui, se eu necessito regar em outra direção, apenas hago o resto e ela se dobla. É bastante útil porque chega a lugar onde normalmente uno não poderia chegar, justo ao pé da planta. Se eu for a regar com uma regadeira de aqui, no caso que eu tenho tutores, me seria difícil ir hasta o centro do bancal. E tem uma vantagem que eu considero muito grande, é que tem vários modos de rego. Vocês podem ver aqui, esta é a que eu mais uso porque não altera, não perturba o substrato quando regamos. Mas tem outros, como seria assim, chogo, se uno necessita regar mais lejos, tem várias posições. E uma delas que me tem grande utilidade é especialmente quando hago semilheiros e necessito regar apenas com pouquíssima água, como vocês podem ver aqui, em estas macetas de albahaca semi-sembradas, em que elas podem regar literalmente com uma nébula, sem alterar ou sem ser demasiado forte a água que cai sobre as pequenas plantas que apenas estão sembradas. E como vocês podem ver, eu estou a cerca de 1,5 metro das macetas, porque neste caso não puedo passar porque tenho esta cerca elétrica cerca de mim e a lança me facilita o trabalho, podendo ligar mais lejos, assim que é
uma ferramenta que me é muito útil. A seguinte ferramenta, que obviamente também não custou €1, porque também la decidi incluir por la grande utilidade que tiene en el huerto, es la tijera de poda. Aquí les aconsejo que no compren cosas de €1, porque una tijera de poda puede datar literalmente vuestra vida si es de buena calidad. Busquem marcas que tenham um historial de ser buenas marcas, em buenos aceros, e vão a ver que ella se paga com ela mesmo. Escusado será dizer para que sirva uma tijera de poda, pero aqui no huerto tem imensa utilidade. E se vocês compram uma boa tijera, ela les vai tratar imenso tempo e vai cortar por imenso tempo. O seguinte acessório, que também me custaram 300 por €6, são estas pinças, ou estes grampos, como eu quero chamar. Eles têm a medida exata para o tubo de 16 mm, que é o tubo que normalmente usamos para hacer os mini invernadeiros. Se vocês veem, ela se fija perfeitamente ao tubo. E qual é a utilidade dela? Esta. É que vocês podem colocar uma malha térmica, como é o caso, e fijar a malha à altura apenas para cerrá-la, se assim o pretendem, ou em caso que vocês tenham climas muito agressos, com muito vento, podem poner mais pinças e ela queda completamente sostenida. Também serve para plásticos, se vocês querem ser invernadeiros de plástico, também serve. E é muito resistente e, principalmente, não machuca a malha. Vocês veem que esta malha é bem sensível e ele não a machuca. É reutilizável por 1000 vezes, assim que me parece que é uma muito boa solução. O seguinte acessório vai da sequência dele anterior. São estes clipes, também para tubo de 16 mm, em que vocês podem usar para construir estruturas, como são os mini invernadeiros. Vocês veem que ele se adapta a este e se adaptaria ao seguinte, que vem de ir cá, tal qual vocês veem aqui neste exemplo. Vocês podem ver que com alguns clipes e alguns tubos, neste caso de 16 mm, podem facilmente construir uma estrutura para um mini invernadeiro. Assim que, ao ser uma coisa tão barata e tão simples, pode ter uma imensa utilidade. Vocês veem que aquela estrutura queda bastante resistente, ele não se move para nada. Os clipes também servem para vocês poderem emendar ou añadir tubos uma vez que o tubo que vocês têm não tenha a longitud necessária. Vocês lo colocam nesta posição e ele hace el acople del tubo. Assim que me parece uma peça que por um acessório que por sua simplicidade e utilidade é muito eficaz e bastante útil no huerto. O seguinte acessório são estas placas ou estes marcadores para semelheiros. Certamente que todos o conhecerão, pero decidi dar-lhes lugar neste vídeo por la grande utilidade que têm. Especialmente para que não les passe o que me passa a mim, que aunque tenenlos, pongo o papelito de la semilla para não me olvidar. Então, tendo um marcador permanente, vocês marcam e ele é resistente à intempérie e é reutilizável. Vocês podem utilizar o lado contrário ou simplesmente com um pouco de álcool borrar-lo. O seguinte ítem que deixei para o último, por seu custo ser grátis, exatamente. Estou falando de las cañas. Las cañas são um produto natural e que a gran parte das pessoas que têm acesso a áreas não urbanas ou áreas rurais, las podem obter de maneira gratuita. Também se vendem, há muitas tendas especializadas de jardim que vendem cañas para quem não tem acesso a elas, pero as cañas aqui em meu huerto têm uma utilização imensa, desde a ser tutores para macetas, como vocês podem ver aqui, para tomates ou para tomates determinados mais pequenos, ou como podem ver aqui também deste lado. Há estas estruturas grandes, como é o caso aqui, destes pimentos. Com as cañas se podem fazer estruturas realmente resistentes, como é o caso desta estrutura,
e que aguentam um peso imenso, porque quando elas estão interligadas, interconectadas, aguentam imenso tempo, además porque são flexíveis, aunque são bastante duras, são flexíveis. Então, básicamente, a imaginação é o limite para a criação de estruturas com cañas, desde simples tutores, como vemos aqui para estes pimentos, a estas estruturas mais complexas, e tendo a capacidade dos dedos poderem ser pequenos marcos para que sustenham os frutos ou as barratalas que estão nascendo, e algum deles tem um peso bastante alto. Depois vou ensinar mais algumas estruturas que eu tenho aqui no huerto, aunque as barrendas, por exemplo, não necessitem tutorado, nem são enredadeiras. Eu hice esta estrutura para que elas cresçam lá dentro do que é a área del bancal e não se desbordem. Outra vez com canhas, porque permite uma versatilidade muito grande. Para eles poder ensinar mais exemplos aqui no huerto, como é o caso de los tutores para os frigoles, que veem que é um clássico, desde há muitos anos se usam para que os frigoles subam e possam crescer em toda a continuidade de los tuturados. Também aqui tem um outro exemplo bastante comum, que é para o tutorado de tomates, que é uma estrutura extremamente resistente e que esta barra vai poder ser subida na continuidade do que cresce com as plantas. Por ahora sirven apenas para que a planta seja fijada ao tutor, mas futuramente vai servir também para, además de que a planta suba, também sustentar os frutos do tomate, que são bastante pesados, como vocês sabem. Assim que é grátis, na grande parte dos casos vocês têm acesso ao mundo rural, produto natural e é muito versátil. Como veis, incrível a quantidade de coisas essenciais e super úteis que podemos ter no nosso huerto com baixo custo. Desde esses clipes quase invisíveis que te ahorram nós de cabeça, hasta essas trampas cromáticas que trabalham por ti, ou o engenhoso sistema para o coda aéreo. Estas pequenas grandes soluções são que marcam a diferença e que fazem que o huerto seja um algo acessível e gratificante para todos. Espero que este recorrido por mis doces essenciais desconhecidos e económicos te haya aberto os olhos e te inspire a prová-los em tu próprio espaço. Recuerda, não se trata de gastar muito, sino de ser inteligente e aproveitar cada recurso. Se este vídeo te ha parecido útil e te ha descoberto alguma destas joias, não te olvides de dar-lhe por favor um grande me gusta. Deixa-me um comentário contando-me qual destes objetos te ha surpreendido mais, ou se tu já usavas alguns destes pequenos secretos. Me encantará ler-te. E por supuesto, se queres seguir aprendendo a cultivar os próprios alimentos de forma fácil, económica e sustentável, suscríbete a Mi Huerto Fácil, ativa a campanita para não perder nenhum vídeo e já sabes, sempre fácil, cosecha grande. Graças por acompanhar-me e adeus.